Voltamos com o Horizonte Debate. E no programa de hoje, discutimos garantias aos direitos de comunidades tradicionais. Avelin, seguindo o que o professor João havia colocado, o que as comunidades tradicionais indígenas querem? Serem ouvidos, essencial. Mas o que querem as comunidades indígenas? Nós somos 305 ou mais, né? 305 etnias catalogadas, então somos diversos povos, né? Mas em comum nós queremos o direito à terra, o direito à identidade, o direito ao respeito à nossa diferença. Nós não queremos nos tornar, como eu falei antes, mão de obra barata, sem cultura, jogada numa massa que só aperta parafuso e puxa alavanca. Não, nós queremos ter a nossa cultura respeitada, nós queremos ter o nosso território respeitado. E mesmo morando na cidade, como é o meu caso, vim para estudar e estou morando aqui na cidade, aqui a gente quer ter um lugar de encontro. Inclusive é uma reivindicação junto à prefeitura. Um centro de referência indígena, onde mais de 3 mil indígenas que vivem em Belo Horizonte possam se encontrar. Possam se encontrar, mostrar nossa cultura, possam estar alojados em caso de trânsito pela cidade e possam mostrar que aqui em Belo Horizonte também tem indígena e que essas pessoas também, outros parentes que vêm de outros estados ou até de Minas Gerais mesmo, vêm para cá e ficam dispersos pela cidade. Não tem um lugar onde mostrar essa nossa cultura. Então, o que nós queremos? Ser reconhecido como pessoa, cidadão de direito. E nós queremos ter, tanto na aldeia quanto na cidade, nossos direitos respeitados. Esse respeito não significa fechar a reserva e deixar as pessoas lá viverem como há 500 anos atrás. Míngua, exatamente. Não. Nós queremos, até porque quando o pessoal pensa em deixar, igual aquela música de demarcação já, né? Muito bonita a música, a iniciativa é maravilhosa, mas uma parte da letra fala assim, deixa o índio lá. Não é o deixa o índio lá. Deixa o índio lá, deixa o índio cá, deixa ali, deixa ele acolá. Deixa nós irmos aonde a gente quiser ir. Quando a gente pensa no índio lá, a gente pensa numa reserva onde que não entra nada de políticas públicas, mas tudo que é de ruim entra. Entra a doença, entra o tráfico de drogas, entra a prostituição, entra o alcoolismo. Todo tipo de exploração entra, mas as políticas públicas não entram. E eles pensam que é isso que é preservar a cultura. Não é. Preservar a cultura é fazer com que o indígena seja ouvido e faça a sua própria... tenha as suas próprias proposições do que querem de políticas públicas, do que nós queremos para nós. Essa pergunta que você me fez, o que a gente quer? A gente quer ser escutado, a gente quer fazer a nossa política, a gente quer participar também dessa política que acontece aqui fora. Professor Lucas, e até recomendar para o telespectador do Horizonte Debate a leitura de Darcy Ribeiro, e que quem não tiver disposto a ler, existem ótimos documentários. Há um capítulo desses documentários com o Darcy Ribeiro chamado Encontros e Desencontros, que é muito bom, muito bom. Chico Buarque, Matheus Nastergalli, todos eles participam da construção desse documentário, YouTube, amplamente divulgado. Darcy Ribeiro vai dizer que houve uma guerra biológica quase, né? Esse português chega, ele traz doenças que o índio não tinha resistência naquele momento e dizimava 3/4 das populações onde eles chegavam. Como é promover uma política onde a igualdade vai acontecer, onde uma reparação social acontece? Lucas, começar por onde? Olha, eu acho que é cumprir o nosso projeto de país por meio da Constituição. A gente optou na Constituição de 88 por construção de uma sociedade plural que respeita a diversidade e que também se desenvolve por meio de uma lógica contra-majoritária. O Estado democrático de direito, a democracia, nessa concepção contemporânea e mais avançada da democracia, ela é contra-majoritária. Ou seja, as minorias têm que ser protegidas e valorizadas de forma que elas possam autonomamente, né, como ela está colocando aqui, autonomamente participar do processo político. Então, se eu tenho, por exemplo, grupos sociais que estão em desequilíbrio, são diferentes, eles têm que ser tratados como diferentes. E se eu tenho grupos sociais que estão em desequilíbrio, por exemplo, em questões de força política, eu tenho que criar políticas de modo a equilibrá-los. Então, assim, é o cumprimento da nossa Constituição, né? E a proteção da diversidade é o que vai garantir o princípio democrático da forma que ele é hoje. Não é a lógica da maioria. Não é a lógica assim, do mais forte.
É porque hoje nós estamos vivendo um desafio, Jair, muito grande, que é o capital tem tomado todos os espaços. E agora, nesse novo governo do Temer, ele tem... Isso é muito claro, porque esse governo acha que tudo é negócio, que tudo pode se resumir ao desenvolvimento dos economicamente mais fortes, e está passando por cima, como um rolo compressor, sobre toda a nossa diversidade, toda a nossa pluralidade e todos os grupos étnicos ou culturais mais fracos no nosso país. Então, por exemplo, o primeiro ato desse governo foi desmontar o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que era exatamente o ministério, né, João, que protegia os povos tradicionais, as comunidades tradicionais. Né? Então, assim, o primeiro ato já foi para mostrar, olha, aqui nós não vamos ter cultura, nós não vamos preocupar com povos tradicionais. Com a mulher? Com todas as minorias. Quem vai mandar é o agronegócio, é o capital especulativo, e nós vamos governar para eles. Então, assim, eles foram muito claros na forma que já iniciaram esse governo. E isso continua. Então, por exemplo, a crise da FUNAI, ela estaria, de certa forma, anunciada. Porque, por exemplo, dentro da FUNAI, agora ela está sendo tomada pela própria bancada ruralista, que é uma bancada importante para um setor econômico do Brasil, mas é exatamente o setor avesso às questões dos povos tradicionais, da economia tradicional. Lucas, é necessário que coloquemos, a nossa produção entrou em contato com a assessoria do presidente interino da FUNAI, Franklin Berg Ribeiro de Freitas, que não retornou e-mails e ligações. Nós buscamos a FUNAI e a assessoria de imprensa da FUNAI e eles não nos responderam. O Frankenberg te representa? Não nos representa. Ele é uma indicação do PSC, ele é um general. Nós não queremos, desde a primeira indicação com relação a militares na FUNAI, nós não aceitamos, até pela ferida também da ditadura militar sobre os povos indígenas, né, que foi um massacre imenso, né, dentro daquela questão da abertura da Transamazônica e vários, aqui em Minas Gerais mesmo, né, onde teve o presídio Krenak, que ficava lá em Carmésia. Então, nós não aceitamos militar, né, sendo general na FUNAI, general da FUNAI, né, infelizmente, e o Frankenberg, ele não nos representa. Já houveram alguns... primeiro, ele se declarava indígena, se declarava Mura, do povo Mura, e os representantes do povo Mura negaram que ele fosse sequer participante daquele povo, então ele não é Mura, agora ele não fala mais que ele é Mura, para poder, então, não consegue mais aplacar essa indignação, porque nós queremos um indígena na FUNAI. Nós sabemos que temos João, capacidade. O capitão do mato assinar a Lei Áurea é incompatível, né? Todo maio e todo outubro, quando o jovem dos Arturos amarra a gunga nos pés e ele se sente empoderado da sua cultura, e as pessoas ali em torno da Igreja de Nossa Senhora do Rosário estão ali para poder vê-los, estrangeiros. Eu confesso, João, que a camisa tampa, mas eu estou literalmente arrepiado aqui agora, porque fez parte da minha infância, contemplar essa manifestação religiosa. O que fazer para que esses povos se sintam empoderados, João? Assim, eu acho que sim, essa coisa, né? É importante a gente... Qual o papel do Estado brasileiro, né? Isso é a opção de Estado que nós construímos, tem que garantir. Inclusive, o Estado brasileiro tem que garantir tratados internacionais assinados, que Brasil é signatário, Convenção 69 da OIT, né, e vários outros, o Plano de Ação da Conferência de Durban, na África do Sul, 2001, e vários outros tratados, né, e que eles precisam ser garantidos, e que está garantido porque, inclusive, é uma norma que está, em muitos aspectos, acima até da nossa Constituição, e tem que ser garantido. Então, acho que nesse processo da população indígena e demais comunidades tradicionais, há essa perspectiva, né, de um desmonte, de desorganização, exatamente porque há interesses, né, econômicos, interesses políticos em torno do território das comunidades tradicionais. Né? A gente sabe que essa é uma realidade, não só aqui no Brasil, como em outros povos, comunidades tradicionais aqui na América Latina, vivem essas mesmas situações. Né? E eu acho que assim, é isso, é um pouco assim, falando, né, novamente do que a gente está procurando construir aqui em Minas Gerais, né, reconhecendo que há um passivo, né, do Estado, né, estou falando quanto o Estado nas suas três instâncias, né, porque também a gente quer discutir que os municípios onde há os grupos indígenas, as etnias, eles também assumem o compromisso, porque há município, por exemplo, aqui em Minas Gerais, que não quer tratar dos indígenas, querem ver os indígenas longe, né, e os indígenas estão ali, inclusive, são importantes para o município a presença desses grupos, então a gente tem procurado dar conta disso, né? E a nível da política do Estado, é isso. Hoje nós temos, para o nível do Estado de Minas Gerais, foi sancionado, assinado pelo governador no final do ano,
a lei estadual que estabeleceu a política de educação para os povos indígenas, né, que é importante, né, que é um marco legal importante em termos da política pública. A saúde tem acompanhado, finalizou recente um relatório, um diagnóstico da saúde da população indígena. Essa semana há uma equipe da saúde que está, hoje, inclusive, visitando as várias aldeias machacalis, no sentido de, novamente, fazer uma outra conversa, diagnóstico em relação à questão da saúde. Há um repasse dos recursos para os municípios, isso está normalizado, que estava atrasado há 2 anos atrás, 3 anos atrás, estava atrasado esses recursos, embora a gente sabe que precisa mais, né? A assistência social, é isso que a Eva estava dizendo, né, também. Há atendimento na política pública. A população indígena, ela precisa ser atendida à política pública, independente dela estar no território ou não, porque isso é o direito dele como cidadão brasileiro. Então, aqui em Minas Gerais, o que a gente tem procurado garantindo a construção da política pública com esse viés. Né? João, Lucas, Avelin, que alegria receber vocês aqui. O Horizonte Debate tem esse compromisso com a educação, com a cultura, com a evangelização. É uma alegria, Avelin, é uma alegria receber você aqui representando seu povo, representando a comunidade tradicional. É uma grande alegria tê-los cá. O Horizonte Debate, o programa de hoje, fica por aqui. Participe da campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade e ajude na construção da Catedral Cristo Rei e na manutenção do Santuário Nossa Senhora da Piedade. Obrigado pela sua audiência. Não importa você ter um volume enorme de informação sem construir responsabilidade sobre essa informação. Qual que é o tamanho do Estado que você quer? O Estado que muitas vezes é propagandeado pelos empresários, que diz que o empresário é quem promove política social. O Estado está para construir igualdade e garantir o direito àqueles que são menores. Um abraço, até o próximo programa. Tchau!